ligado o negócio. Pronto. Boa noite. Vamos dar início à nossa atividade da noite de hoje. Eu vou tirar meus óculos, porque com ele eu não enxergo. Ele é só para longe. Bom, antes de mais nada, antes de fazer a leitura inicial e nós começarmos essa nova etapa dessa nossa atividade, nossas palestras aconteciam às 17 horas e por uma questão de adequação aos nossos estudos, nós tivemos que modificar o horário dessa palestra de 17 horas para as 18h30. Então, aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Instagram já devem estar sabendo, porque nós já avisamos inúmeras vezes que nós teremos estudos abertos ao público a partir da próxima semana, dia 9, todos os sábados, a partir das 16 horas. E logo depois, às 18h30, palestra, atendimento fraterno, passe, irradiação, água frutificada. Um pacote completo, né? Que a gente vai fazer aqui de atendimento espiritual. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou ler a mensagem, então, do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem 102, que diz: a terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar desde que você nasceu, a água para dessedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você, o que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. É pensando justamente nesse auxílio que nós podemos dar à terra e às nossas atividades, que a partir de hoje, quem está chegando aqui pela primeira vez, aquelas pessoas que ainda virão, que fosse dirigir para o passe, ao final da nossa atividade, depois da irradiação, nós vamos dividir a fila em 2 grupos. As pessoas que vão tomar passe, que vieram somente para a palestra, que a gente chama de passe 1. Então, quem veio só para a palestra, fez aqui a irradiação, vai lá, toma o passe 1, daí a água frutificada, volta para casa. E quem está em tratamento e passou pelo atendimento fraterno vai fazer o passe 2. E aí isso vai ser uma outra fila, tá bom? Só para a gente se organizar, para a gente não ser pego de surpresa ali e formar uma fila só. Quem veio ainda não passou pelo atendimento fraterno, é o mesmo efeito do passe, é a mesma coisa. Só que a gente vai separar em 2 grupos. Quem está em atendimento, em tratamento espiritual, e aqueles que estão vindo, para o trabalho da palestra, tá bom? Então, após esses recados, e seja bem-vindo. Após esses recados, e feita a leitura do Corris Pastorino, dos Minutos de Sabedoria, vamos aquietar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto, mentalizar a imagem amorosa de Jesus e rogar a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos, a sua paz, envolvendo a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, na delicadeza do seu afeto, buscando entregar aos espíritos amigos, através desses momentos de sintonia com o alto, todas as nossas dores, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dúvidas, as angústias e as tormentas. Que esses espíritos amigos possam, durante essa palestra, derramar sobre nós o medicamento que necessitamos para a cura do nosso espírito e do nosso corpo. Que Maria de Nazaré inspire a nossa irmã Clarinha para que ela realize esse trabalho em clima de paz, de alegria e de inspiração do alto. Que Jesus nos envolva, nos guarde e nos proteja, hoje e sempre. Com vocês, Ana Clara, que vai falar hoje sobre a parábola do bom samaritano. Seja bem-vinda. Muito boa noite a todos os presentes.
presentes, aos que nos assistem de casa, aos amigos encarnados e desencarnados. É com muita alegria hoje que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a parábola do bom samaritano. E não podemos falar sobre ela sem antes entender de fato o seu posicionamento nos ensinamentos de Jesus, o porquê que ele proferiu essa parábola, o que ele queria ao dizer, ao falar sobre ela. E como bem nós comentávamos antes, numa reunião aqui dos trabalhadores, é importante que a gente lembre que uma parábola é uma história ficcional, né? Ela vem justamente como uma forma de ensinar, através de uma história, alguns ensinamentos. Então ela é um exemplo, é uma metáfora que vai nos ensinar valiosas lições. E essas valiosas lições, elas vão ser dadas justamente através do exemplo. É através da experiência vivida que a gente pode entender melhor alguma teoria, que a gente pode entender melhor os mandamentos, de fato, de Jesus. Então, apesar de a parábola ser justamente uma história ficcional, ela não ocorreu em um momento ficcional, né? A gente precisa situá-la justamente que quando ela está ali no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, a gente precisa entender que Jesus estava se preparando para a crucificação. Ele sabia que esse momento estava chegando. Ele sabia que precisaria ser entregue aos homens. Ele sabia disso. Então ele estava se preparando para esse momento. E uma das preparações para esse momento foi justamente a peregrinação para Jerusalém. Então ele reúne seus apóstolos, ele reúne seus discípulos, aquelas pessoas que o acompanhavam, e comunica que ele faria essa peregrinação logo mais para Jerusalém, mas que ele passaria por Samaria. O que ele queria dizer com isso? Ele estava dizendo que faria um percurso maior, mais longo, mais árduo. Ele passaria ali por uma longa caminhada, por meio de deserto. E aí os apóstolos, cientes de que seria uma caminhada muito árdua, muito difícil, se oferecem e dizem para Jesus: Jesus, pois nós vamos na frente. Nós vamos na frente porque nós estaremos procurando um local para que você se hospede. Porque como a viagem é muito longa, não vai dar certo se você fizer de uma vez só. Então os apóstolos, preocupados com Jesus, vão à frente dele. Então, ao chegar nessa localidade, nesse povoado dos samaritanos, eles começam a procurar uma hospedagem para Jesus. E, infelizmente, eles não encontraram. Eles não encontraram um local para que Jesus pudesse descansar e completar a peregrinação de uma forma mais saudável, mais salubre. Então, quando Jesus chega ao encontro desses apóstolos, os apóstolos, João, comunica a Jesus: Jesus, nós não encontramos um local para que você se hospede. E aí ele pergunta: você quer que a gente peça aos céus para que inunde esse povo de fogo? Ou seja, você quer que nós o castiguemos? Sabiam ali dos poderes que Jesus tinha, e aí Jesus já começa ensinando, a partir desse momento, antes mesmo de contar a parábola. Ele diz que os homens, eles não foram feitos para tirar a vida de ninguém, para roubar a vida de ninguém. Os homens, principalmente nós, né, seres humanos, nós viemos para cá para salvar as vidas, não para desejar o mal, não para castigá-las diante da sua ignorância, diante do seu não conhecimento dos fatos. Porque às vezes a negação daquela hospedagem, ela não vinha de uma forma ruim, ela vinha simplesmente pelo desconhecimento e também por intrigas regionais, por intrigas entre os povos. Como eu comuniquei a vocês, ele estava passando por Samaria. Os samaritanos não tinham uma boa relação com os judeus e não tinham uma boa relação com essa peregrinação a Jerusalém.
Então, quando souberam que aquelas pessoas estavam indo para essa peregrinação, eles não acolheram de uma forma muito boa. Eles disseram, não, eles não são nossos amigos. Então, se não são nossos amigos, como é que eu vou acolhê-los? E aí, é esse o contexto aqui de toda a história, de toda a parábola que Jesus logo mais vai contar. Então, tenham em mente que Jesus estava atravessando o deserto para chegar a Jerusalém. Não teve hospedagem, não teve quem lhe desse comida, não teve quem desse para ele água. Então ele atravessou esse percurso, cerca de 144 quilômetros a pé, sem um ponto de descanso, sem água e sem comida. Daqui até Altos a pé, no sol, mas não era assim numa rua pavimentada, não era no asfalto, era no deserto. Vocês imaginem o esforço que se faz, porque a gente entende que a atividade física feita num solo arenoso, ela exige mais da gente, ela exige mais energia, ela exige mais físico. Então ele estava atravessando 144 quilômetros sem auxílio, no chão arenoso, pedregoso e sem esse cuidado, né? Sem esse acolhimento que seria devido simplesmente por ser humano, né? Ainda sem eles terem nem a ciência de que estavam ali diante de Jesus. Então Jesus chega a Jerusalém depois desse percurso sofrido. Imaginem ele chegou claramente, por ser humano como nós, muito cansado. Evidentemente que sim, a gente pode imaginar que sim. Imagine que a gente caminhasse daqui até Altos. Chegando em Altos, nós estaríamos aí um pouco desidratados, com insolação, sofridos, né? E aí, ao chegar em Jerusalém, Jesus é bem recepcionado, você já imagina. Muito acolhido. E aqui eu estou valendo de uma metáfora ainda, ironizando, porque é claro que Jesus ainda não recebeu esse calor que hoje nós o daríamos, que hoje nós queríamos, né, ter essa presença e essa oportunidade. Ao chegar em Jerusalém, ele encontra um doutor da lei, que ao vê-lo já pensa, vou testá-lo, vou aqui aproveitar dessa oportunidade para saber se esse homem que se diz filho de Deus realmente está seguindo as nossas leis, se ele sabe dos nossos mandamentos. E aí ele é recepcionado por esse doutor da lei, que chega para ele depois de uma caminhada de 144 quilômetros. Imagine, qualquer outro ser humano não teria respondido com a calmaria, com a compaixão, porque ele estava passando por um momento muito difícil fisicamente. Já é outro ensinamento de Jesus antes mesmo de chegar à parábola propriamente dita. A gente conhece a parábola, tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram falar dessa parábola, mas quão importante é que a gente saiba que essa parábola veio diante desse contexto muito difícil e complicado. Jesus já sabia que seria crucificado, Jesus sabia que teria que passar por essa caminhada árdua e difícil, e ao chegar ainda ao seu destino, é testado. Mas ele ainda responde com a calmaria. O que o doutor da lei perguntou para ele? O doutor da lei perguntou para ele o que é preciso para ter a vida eterna. O que é preciso fazer para ter a vida eterna? O que é preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus pergunta para ele. Nós estávamos vendo ainda na preparação aqui dos trabalhadores que há um método dialógico. Ele respondeu com outra pergunta, para que o seu próprio interrogador respondesse por si mesmo. Então Jesus não quis dar a resposta a ele de mão dada, porque ele queria que a pessoa se questionasse de fato. E o doutor da lei perguntou já sabendo a resposta. Estava muito preparado. Não à toa era um doutor da lei. Então ele tinha conhecimento das escrituras. E aí Jesus pergunta a ele, então, o que dizes na lei? Como tu lês ela?
o que a lei, a Torá, diz sobre ser salvo. Como é que é para ser salvo? Como eu disse a vocês, o doutor da lei era muito preparado. Ele era, de fato, uma pessoa que estudava os mandamentos. E aí ele disse que para ser salvo, o que era preciso? Era preciso amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e de todo o pensamento. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus, após essa resposta, diz: pronto, pois muito bem, você respondeu muito bem. Fazes isso e serás salvo. Fazes isso e terá a vida eterna. Mas quando eu falei para vocês, o propósito desse doutor da lei não era ter a palavra de Jesus, não era poder dialogar com ele, era testá-lo. Então, ele viu que o seu interlocutor, a pessoa que estava interrogando, também era preparada. Então, ele resolveu fazer mais uma pergunta. Se eu estou certo, eu gostaria de saber, quem é meu próximo? Quem é o próximo? Porque ele disse dois mandamentos que resumem toda a lei divina: amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele pergunta: quem é esse próximo? Novamente, para responder essa pergunta, Jesus faz uso da parábola. E aí ele vai contar a parábola do bom semeador. Ele vai dizer para aquele doutor da lei: certo dia, um homem descia de Jerusalém a Jericó. Nesse caminho, ele foi interceptado por ladrões que o saquearam. Não satisfeito, que o despiram e o violentaram, deixando-o naquele caminho à beira da morte, como um semi-morto. Lá ficou quando, descendo de Jerusalém a Jericó, vem um sacerdote, que olhou para aquele homem e passou longe. Logo depois, indo no mesmo caminho, desceu de Jerusalém a Jericó um levita, que olhou para aquele homem moribundo e passou longe. Em seguida, uma terceira pessoa, passando por aquele caminho, um samaritano, que, tomado de grande compaixão, que, movido de grande compaixão, olhou para aquele homem moribundo no meio do caminho e parou. E não só parou, como passou naquele homem óleo e vinho. Não só óleo e vinho, como colocou-o no seu cavalo, transportando para uma hospedagem, para que lá ele fosse tratado. Deixando naquela hospedagem 2 moedas, 2 denários, e dizendo ainda que se as despesas passassem além daquelas 2 moedas que ele tinha deixado, ele pagaria na volta, ao retornar, porque ele estava viajando. Aí, após contar essa história, Jesus pergunta ao doutor da lei: quem você acha que foi o próximo do homem caído? Quem foi o próximo para aquele homem caído? O doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia. E aí, quais são os pontos importantes aqui dessa parábola? O que a gente precisa entender? Então, a gente precisa entender um pouco da história e do contexto daquela época, como eu já havia trazido para vocês, que nós estávamos falando de uma peregrinação. E é muito importante todos os verbos e toda a história contada por Jesus, porque ele não conta e não coloca uma palavra sequer sem uma certa motivação. E aí, quando ele diz que o homem que
sofreu o atentado, que foi violentado, desceu de Jerusalém para Jericó, ele está querendo dizer que, muito provavelmente, aquele que sofreu o atentado era um judeu. Porque se estrangeiro fosse, ele não estaria indo para a peregrinação. Ele estava descendo de Jerusalém, ou seja, ele vinha de Jerusalém. Então era o irmão daquele doutor da lei que o questionava. Era o irmão do sacerdote e do levita, que logo em seguida passou. E é importante também a gente entender o porquê também daquele sacerdote ter passado muito longe daquele moribundo. O sacerdote passou longe do moribundo porque eles tinham um ritual que dizia que um sacerdote não poderia tocar em um morto, porque se tocasse ele ficaria impuro para exercer ali a sua função dentro de uma cerimônia. Não era um pecado, mas ele ficaria impuro. E para que ele pudesse exercer o seu ofício, ele teria que passar por um grande processo de purificação, que era árduo, que demorava. Então ele estava protegido por lei ao deixar aquele moribundo para trás. Ele não sofreria julgamentos talvez se o fosse socorrê-lo, porque ele deixaria de fazer o seu ofício. Então vejam bem, Jesus disse que esses sacerdotes também estavam fazendo o quê? Descendo de Jerusalém a Jericó. E isso também não significava. Porque se o sacerdote já estava descendo, já estava fazendo o caminho de volta, era porque todo o processo da peregrinação, que durava mais ou menos 15 dias, que era ali a festa da Páscoa, já estava encerrado. Então aquele sacerdote não precisaria logo em seguida fazer uma cerimônia. Mesmo que ele ficasse impuro, ele poderia passar por um processo de purificação totalmente, porque ele não estava exercendo seu ofício, ele já estava descendo, a cerimônia já tinha se encerrado. E aí nós temos mais um ensinamento. Às vezes nós damos mais valor ao ritual do que de fato aos ensinamentos de Jesus, ao amor ao próximo. O mandamento não é amar o próximo como a ti mesmo, e o sacerdote deu mais importância a esse mandamento ou ao ritual que ele estava ali incutido, que ele tinha, que fazer, que exercer. Ele estava mais preocupado com o ritual do que com a essência da lei divina. Ele ficou com receio de passar por todo o processo de purificação, ao invés de praticar a caridade, ao invés de praticar o amor. Ele ficou com receio do julgamento dos outros, ao invés de fazer o que Jesus manda, o que Deus manda. Quantas vezes nós deixamos de ajudar o próximo por conta do receio do julgamento alheio? Quantas vezes nós deixamos de ajudar alguém moribundo porque esse alguém está bêbado ou porque esse alguém fez consumo de alguma substância ilícita? Nós pensamos, se fez porque escolheu. E se eu ajudar, eu posso ser julgada, posso ser interpretada mal. Então, às vezes, tal qual o sacerdote, nós nos preocupamos mais com o ritual, com o julgamento, do que com o próprio mandamento da lei divina. E aí, Jesus, não à toa, diz que a segunda pessoa que vem pelo caminho era um levita. Um levita era um auxiliar do sacerdote. Também era uma pessoa que conhecia as leis divinas. Também era uma pessoa que deveria, por seu próprio ordenamento, ajudar o próximo. Mas tem-se alguns estudos feitos por historiadores, de fato,
que, mesmo sendo uma parábola, tentam replicar no contexto, porque Jesus contava uma história fictícia, mas baseada na realidade da época. Então ele valia-se da geografia. Quando ele fala esse caminho de Jerusalém a Jericó, é um caminho muito conhecido, porque ele estava falando àquela população, ele estava falando aos judeus, e a gente não consegue cativar e prender uma plateia sem falar de coisas que aquela plateia conheça. Então esse caminho era muito conhecido por todos aqueles que escutavam aquele diálogo. Então era um caminho que existia. E aí esse caminho, segundo esses historiadores, era um caminho muito longínquo, reto, retilíneo. Dava para você ver muito à frente. Isso se você tivesse uma boa visão, né? Também. Mas na época a gente não tinha óculos mesmo, assim, né? Então todo mundo enxergava relativamente bem. Então, esse levita provavelmente pode ter visto aquele sacerdote passando por aquele moribundo. E aí ele... se o sacerdote, que é o sacerdote, não fez, eu que sou o auxiliar, também não vou fazer. A gente tem outra lição aqui. Às vezes, a gente segue a pessoa que está à frente do ritual e não os ensinamentos de Jesus Cristo. Às vezes, a gente se espelha no exemplo do outro, ao invés de se espelhar de fato na palavra de Deus. Então, o outro que errou vai ser motivo de justificativa também para o meu erro. Mas ele não fez. Se ele não fez, eu também não precisava fazer. Você é conhecedor do que é certo. Se você for conhecedor do que é certo, você não pode tirar a sua culpa pelo erro do outro. Você sabia o que deveria fazer, independentemente se o outro fez ou não. Errou igual. Errou igual. Então o levita, vendo o sacerdote, também disse: passarei longe. E o levita, ele não tinha essa preocupação de passar pelo rito da purificação. Ele não tinha essa ordem de não chegar perto de mortos, ou de semi-mortos, de moribundos. Então ele poderia ter auxiliado. E aí é mais importante ainda quando a gente percebe quem foi a terceira pessoa que Jesus usou para contar essa história ficcional. Essa terceira pessoa que ele usou era um samaritano. E aí Jesus, muito como um grande professor, valendo-se da didática, dá duas lições, não só no doutor da lei, mas também em João. O João, logo antes, tinha oferecido o que a Jesus? Jesus, você quer que eu ore a Deus para que jogue chamas nos samaritanos por não terem me acolhido? Tem no Evangelho. Jesus diz não. Nós não viemos para cá para tirar vidas, mas salvá-las. Então Jesus escolheu um samaritano e o intitulou de bom, porque a parábola é conhecida como bom samaritano. E aí eu imagino a cara de João. Eu acho que eu errei um pouquinho, mas que bom que eu errei, pude aprender agora, que de fato nós não podemos julgar o todo por um erro de um. Não eram todos os samaritanos que precisariam sofrer pelo não acolhimento daquela pessoa que João tinha pedido auxílio. E nem aquela pessoa que tinha lhe negado auxílio deveria sofrer. Porque nós não temos esse poder de castigar e de desejar o mal ao próximo. Porque isso não está nos mandamentos de Deus. Então Jesus escolheu o samaritano, também não à toa, porque, como eu falei para vocês, os samaritanos tinham essa inimizade, não só a inimizade, que eu estou amenizando as palavras, era realmente uma rixa cultural, que haviam assassinatos, que haviam muitos perigos. Não à toa, o Oriente Médio vive até os dias de hoje em conflitos armados, em uma guerra que persiste e que vem justamente desde a época de Jesus. Porque desde aquela época eles já tinham esses conflitos
fanáticos, porque eles colocam o ritual à frente, de fato, da lei divina. E não por maldade, mas às vezes pela perpetuação do erro daquele que está à frente e não deu o exemplo correto, tal qual o sacerdote que veio primeiro. O levita simplesmente replicou. Então Jesus escolheu o bom samaritano porque aquele que o interrogava era um judeu. E aquele que o interrogava não gostava de samaritanos. Então Jesus deu esse exemplo para mostrar justamente que a ajuda, que a caridade, ela não escolhe raça, não escolhe função, não escolhe ofício, não escolhe idade, gênero. Fazer o bem ao próximo e o seu próximo é simplesmente aquele que está caído e que precisa de você, independentemente da origem dele, independentemente do erro que ele cometeu, independentemente do motivo pelo qual ali ele está caído. E aí, por isso também que o doutor da lei, quando Jesus perguntou quem era o próximo do homem caído, respondeu que era aquele que tinha usado de misericórdia, porque ele não assumiria que era o samaritano. Porque é muito difícil a gente assumir que aquela pessoa que nós não gostamos muito também tem virtudes e qualidades. É muito difícil a gente admitir que aquela pessoa que a gente tem assim uma certa aversão pode ser a pessoa que nos ajudará em algum momento de queda. Então vejam bem, Jesus escolheu todos os exemplos de uma forma muito didática para ensinar para a gente que a salvação ela está de fato na caridade. A salvação ela está no amor ao próximo. E esse próximo é simplesmente aquele que necessita de uma ajuda. E aí, mais importante ainda, Jesus, ao perguntar para o doutor da lei quem era o próximo, ele perguntou sobre a perspectiva do homem caído. Ele não perguntou sobre a perspectiva do bom samaritano. Quem era o próximo do bom samaritano? Não, ele perguntou para você, quem foi o próximo do homem caído? Isso também para que a gente se coloque na perspectiva dessa pessoa que pode cair. Isso também para que a gente olhe na perspectiva da pessoa caída. Qualquer um de nós. Quantas vezes aqui na nossa cidade a gente já passou por algumas pessoas caídas no meio da rua? Muitas. E nós ainda somos privilegiados porque nós não estamos numa cidade de grande centro, nós não estamos numa metrópole, porque essa realidade de pessoas caídas ela seria muito maior. Se a gente vai aqui a uma viagem simples a Teresina, quantas pessoas nós encontramos nos semáforos? Quantas pessoas nós encontramos nas esquinas? A realidade de Peripiri nem chega perto disso ainda. E a gente conhece as pessoas que andam caídas aqui em Peripiri. A gente conhece por nome, inclusive, as pessoas que andam caídas aqui em Peripiri. Quantas vezes nós, a exemplo do bom samaritano, nos propusemos a ajudar de fato? E aí, estudando sobre essa parábola, tem outro fato que me chamou a atenção nas minhas leituras, que também foi a ordem escolhida pelo bom samaritano para socorrer o moribundo. Eu disse que ele passou duas coisas naquele homem que estava ali à beira da morte. Ele passou azeite e vinho. Nessa ordem que Jesus fala. E o que isso quer dizer, Ana Clara? Que a ordem, se nós levássemos simplesmente pela lógica,
deveria ser inversa, porque o vinho é o quê? É a base de álcool, né? O vinho é álcool. E o álcool a gente sabe que tem propriedades esterilizantes, de limpeza. Quando a gente está machucado, o que a gente faz? A gente primeiro limpa e depois passa alguma pomada para proteger as feridas abertas. E isso era uma prática da época. De fato, como a medicina não era muito avançada, usava-se o que se tinha. Eu ainda, quando nova, pequena, tenho um corte no meu dedo que minha mãe, para estancar, colocou café. Dá certo, a gente usa ainda desses conhecimentos passados de geração. Lá na época era o mesmo. Então passava-se vinho e depois um óleo. Porque o óleo serviria o quê? Para fazer uma camada de proteção naquela pele, para que não baixasse inseto, para que eles na época não sabiam, né? Para que não infeccionasse, para que não ficasse exposto. Serviria como um calmante. Mas aí ele fez o contrário. Ele passou primeiro o azeite, depois passou o vinho. Isso o que também quer dizer para a gente, se a gente levar uma perspectiva de ensinamento também, é que muitas vezes, ao tentar ajudar, a gente primeiro passa o mais doloroso, né? A gente primeiro desinfecciona, a gente primeiro começa a julgar, a gente primeiro começa a machucar ainda mais a ferida daquele que está caído, ao invés de primeiro tentar consolar, acalmar a pele daquele que sofre. A gente primeiro desinfecciona, aponta, a gente primeiro faz doer mais, para depois oferecer a mão. Você acha bom? E ainda se acha bom, porque não, eu estou ajudando. Você acha bom que você é no máximo, então Estou ajudando. Aí a gente cutuca a ferida, a gente desinfecciona, mas dando lição de moral. Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, trocou até a ordem da ajuda. Primeiro ele amenizou, para depois limpar. Primeiro a gente consola, a gente acolhe, a gente abraça, para depois limpar ou ensinar o que quer que seja. passa o azeite antes da coisa. Passa o azeite, faz a camada de amor primeiro, para depois a gente tentar limpar. E com muito cuidado. E com muito cuidado. Hoje o metiolate não arde mais, né? Hoje, a exemplo também de Jesus, talvez, aprenderam que primeiro a gente tentar acalmar, consolar, e depois a gente vem de fato com ensinamentos. Olha aí, dentro dessa parábola, que é ficcional, a gente consegue interpretar para os nossos dias de hoje. E não só interpretar, como a gente tem um grande ensinamento para tentar aplicar na nossa vida atualmente. É fácil, Ana Clara? Com certeza não. Porque se fácil fosse, nós não estaríamos aqui ainda tentando aprender. Só que nós temos que ter a consciência de que se nós estamos aqui, é porque nós já estamos procurando, de fato, nos melhorarmos. Nós estamos procurando a melhora. E diante dessa melhora, a gente precisa abrir os olhos para alguns pontos que Jesus mesmo já apontou. Mais importante do que as regras, mais importante do que a ritualística, é de fato o amor e a caridade. Ao invés de seguir exemplos ilibados, humanos, siga o exemplo de Deus, porque nós somos falhos. O sacerdote estava tentando acertar também, mas errou, e ao seguir alguém que errou, você também erra. E aí Jesus, ao contar isso para o doutor da lei, ele queria dizer que o nosso próximo não é só
pessoa que concorda com a gente. O nosso próximo não é só a nossa família. O nosso próximo não é só o nosso povo. O nosso próximo não são só os irmãos espíritas. O nosso próximo são todos os humanos, independentemente da sua escolha ritualística, independentemente da sua religiosidade, da sua prática religiosa. Independentemente dos erros e dos acertos que cometeu. Independentemente da idade, independentemente do progresso, ou do passado, independentemente do passado. Todos são nossos próximos. Porque também nós poderíamos estar na mesma condição daquele irmão caído. Porque nós não sabemos os motivos pelo qual ele chegou naquela situação em que chegou. Por exemplo, no caso do homem, no meio do caminho, sendo morto. Nós podemos pensar que ele era uma pessoa ruim. Nós não sabíamos que ele tinha sido assaltado, saqueado, ao ponto de ser deixado nu no meio da estrada, com sua face deformada e quase sem vida. Nós poderíamos julgar e dizer, ele mereceu, por que ele estava caminhando no meio desse caminho, que é tão perigoso sozinho? Por que ele não foi atrás de uma companhia? Por que ele não foi para Jerusalém, que era mais seguro? Então Jesus está nos convidando, e não de uma forma ruim, gente. Ele não citou nomes para contar essa história, ele citou um exemplo ficcional, justamente para que nós não nos sintamos julgados dessa forma, para que a gente também não acredite que Jesus está dizendo que nós somos os sacerdotes, que nós somos os levitas, que nós somos as pessoas ruins. Ele usa o exemplo metafórico justamente para que, através desse exemplo que não ocorreu na realidade, a gente não replique os mesmos erros daqueles personagens. Então é amor. Jesus está sendo nosso professor ao ponto de criar histórias para nos ensinar através do exemplo. E aí, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo vai resumir também essa parábola da seguinte forma. Qual foi a primeira pergunta do doutor da lei quando Jesus chegou a Jerusalém? Ele perguntou: que faço para ter a vida eterna, que fazer para ter a salvação? Então Jesus está dizendo para ele, após contar a parábola do bom samaritano, que a salvação é encontrada na caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, uma hora ou outra, nós teremos que aprender a ser caridosos. Porque fora da caridade não há salvação. E aí é muito interessante quando a gente pensa que Jesus, tão didaticamente, resumiu tão bem uma pergunta tão difícil. Porque lá na Torá tinham-se mais ou menos 617 mandamentos. E ensinava-se que para ser salvo você precisaria praticar aqueles 617 mandamentos. Meu Deus, que dificuldade de saber quais eram esses 617 mandamentos e praticar todos os 617 mandamentos. Até para falar o número por extenso eu tenho dificuldade, imagine saber todos eles. E aí Jesus está ensinando, não, você não precisa saber de todos esses mandamentos, que claro, foram compilados em 10, e o doutor da lei mais sabiamente também compilou posteriormente em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus também fala, a salvação ela está dentro da caridade. E a caridade, ela tem que ser exercida de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças e com todo o teu pensamento. E o que isso quer dizer? Com todas as tuas forças quer dizer que eu tenho que ser forte?
Também, mas não só. As forças aqui a que ele se refere são as forças também materiais. Nós temos que usar do nosso poderio, das nossas condições também, para exercer a caridade. Mas não só através da materialidade, porque ela também tem que ser exercida de todo o coração e de todo pensamento. Então ela une a emoção e a razão. É preciso de ambos para exercer a caridade. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, ele vai resumir, vai dizer justamente que por que é preciso a caridade? Porque não é preciso que nós tenhamos uma virtude ativa, não uma virtude simplesmente negativa, uma virtude que nos exime de praticar algo. A gente precisa ter ação. Porque se simplesmente fosse não fazer o mal, eu posso não fazer o mal sendo simplesmente negligente, sendo passiva. Ah, não estou fazendo mal a ninguém, não matei, não roubei. Estou aqui na minha casa, no meu conforto, está tranquilo. Eu já tenho uma virtude. De fato, não desejar o mal ao próximo, ou de fato não pensar o mal, não querer o mal, já é algo. Mas não é o todo. Só isso não é suficiente. Ele nos convida a agir. E aí ele diz que a caridade ela precisa de vontade. Porque para o bom samaritano agir, ele precisou de vontade. Mas aí Jesus também fez uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. Quando ele fala que o samaritano estava passando por aquele caminho, ele diz que o samaritano foi movido de compaixão. Isso quer dizer que ele foi movido por alguém, não foi só ele também. E ele foi movido por quem? Por Deus. Então, se está difícil a gente praticar a caridade sozinhos, não nos preocupemos. Porque se estivermos em comunhão com Deus, Ele nos moverá de compaixão. Jesus nos move para a prática do bem. Porque, de fato, sozinhos nós somos falhos. Sozinhos nós não conseguiríamos. Então, Deus estava ali presente. Deus moveu aquele homem para ajudar aquele outro homem que estava caído. E vocês perceberam que o homem caído não tem nome? O homem caído não tem profissão? O homem caído não tem origem. A gente sabia simplesmente que ele estava descendo de Jerusalém a Jericó. E quando eu supus que ele era judeu, foi justamente simplesmente por esse caminho que ele fazia. Mas não é uma certeza, ele poderia ser de outro local. Porque Jesus não quis que nós pensássemos que aquela pessoa que merece compaixão é A ou B, é de povo A ou de povo B. Porque isso gera interpretações erradas também, porque nós somos falhos. Então, às vezes, a gente usa a palavra de Jesus, a gente usa a palavra de Deus para interpretar segundo as nossas preferências. Por isso que ele teve o cuidado também de não dizer quem era aquele homem caído. Para que nós soubéssemos, para que nós interpretássemos, para que nós aprendêssemos que não é preciso saber quem é aquela pessoa que necessita de ajuda para ajudar. Não é preciso ser um conhecido nosso. Não é preciso ser da nossa família. Não é preciso ser de Piripiri, não é preciso ser brasileiro. Pode ser estrangeiro, como a gente já viu na realidade, em que muitos estrangeiros estão aqui no nosso país. Pode ser colombiano, venezuelano. São irmãos em Cristo, que podem estar sim necessitando da nossa ajuda. Então Jesus não disse qual era a origem daquele homem caído. Também com o propósito de que nós não nos perguntássemos quem é aquele que sofre, para então pensarmos em ajudar. Ajuda-se independentemente de saber quem se é.
porque não havia condições de saber quem era. Ele não podia falar, ele estava ali semi-morto, que através do sotaque a gente poderia saber. Não daria para saber quais eram as características físicas, porque ele tinha apanhado muito. Ele estava com o rosto deformado. Jesus tem todo o cuidado para nos ensinar dessa forma. Todo o amor, toda a inteligência, porque ele tinha andado 144 quilômetros no deserto, na areia, no chão pedregoso, para contar essa história com todo amor e compaixão, para aquela pessoa que ele sabia que estava mal intencionada. Ele não virou as costas, ele não se negou a responder, ele não se negou a ajudar e não se negou a ensinar, porque ele sabia que era aquele propósito para o qual ele tinha vindo dessa terra. Olha o amor que ele empregou nesse diálogo. Quando a gente vê o que ele tinha acabado de passar para contar uma história tão importante para a gente, que ainda hoje a gente reflete, a gente dá mais valor a ela ainda. Ele tinha sofrido tudo isso e tinha respondido com toda a calma do mundo. E aí, quando o doutor da lei termina de responder que a pessoa que o ajudou, ou melhor, o próximo daquele homem caído era quem tinha se valido da misericórdia, Jesus encerra justamente dizendo: é isso. Pois vá e anuncie-se. Pois vá e faça. Use da misericórdia, use da compaixão, faça a caridade. Assim você terá a salvação. Assim você terá a vida eterna. Assim você comungará junto comigo. Porque Jesus estava sendo, naquele mesmo instante, um exemplo de caridade. Porque a caridade que ele estava ofertando naquele momento era de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma. Era a caridade de ensinar, de acolher, de ouvir, de entender, sem julgar, mesmo sabendo o mau intencionamento. Quantas vezes muitas pessoas nos veem fazendo questionamentos que a gente sabe que está com uma intenção secundária, e a gente não quer responder, a gente responde com raiva, a gente se vira. E aí Jesus também vem nos ensinar que é preciso ter paciência, mesmo diante do nosso cansaço. Eram esses os apontamentos que eu gostaria de fazer com vocês no dia de hoje, sobre essa parábola belíssima, e deixar, a exemplo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem final de que fora da caridade não há salvação. Tentemos, no nosso dia a dia, praticar mais a caridade. Mesmo quando nós não tenhamos essa capacidade ainda, deixemos o nosso coração amolecer para que nós possamos ser movidos por Deus a então praticar a caridade. Porque Ele nos move, mas é preciso que a gente amoleça um pouquinho a nossa dureza, o nosso instinto humano. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Clarinha. A gente vai fazer agora uma cena de ação. Então, as pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram vão receber o link do passe virtual e nós vamos dar continuidade aqui à nossa tarefa e já encerramos ela, tá bom?